comunicado oficial do Ministério do Trabalho e Solidariedade relativamente à greve dos médicos. Em face do comunicado do CIMED e aos desenvolvimentos da greve, e em bom abono da verdade, cumpre este Ministério, na qualidade de garante de cumprimento da legislação laboral e da paz social em Santo Tomé e Príncipe, informar. Houve irregularidades no exercício do direito da greve e, consequentemente, problemas legais. No que concerne à data da apresentação do aviso prévio da greve, importa desde já efetuar uma cronologia dos factos, com vista ao seu esclarecimento. No dia 14 de outubro de 2024, houve um recebimento de um pré-aviso de greve dirigido à Ministra da Saúde e dos Direitos da Mulher, com uma cópia do pré-aviso para a Direção do Trabalho. Neste mesmo dia, como este pré-aviso não cumpria os requisitos legais, a Direção do Trabalho contactou o CIMED, informando da irregularidade e solicitando a retificação do pré-aviso de greve o mais rapidamente possível, desde o próprio dia 14. Ou seja, a greve tinha previsão para o dia 24, dia 14 tinha tempo suficiente para o CIMED corrigir as irregularidades. No mesmo dia, foi contactado também a UGT, que é a central sindical, onde o CIMED está afeto. A Direção do Trabalho fala com o secretário-geral da UGT, o Sr. Costa Carlos, explicando a necessidade de revisão do pré-aviso e destacando a falta de requisitos essenciais. No dia 15 de outubro, uma terça-feira de 2024, houve um encontro entre a central sindical UGT e a Direção do Trabalho. Esse encontro abordou-se a necessidade de reformulação do pré-aviso de greve, ressaltando que este deveria ser dirigido ao mais alto responsável do Ministério do Trabalho, como diz o Código de Trabalho. Houve o envio de um ofício ao Sindicato dos Médicos, CIMED. Esse ofício foi entregue à secretária-geral do CIMED, que estava, no momento, na Clínica Vital Graça, com todas as instruções legais para a correção do pré-aviso. No dia 18 de outubro, não recebendo nenhuma reação da parte do CIMED, do Sindicato dos Médicos, e nem da Central Sindical UGT, da qual o CIMED está afeto, a Direção do Trabalho envia uma segunda notificação à secretária-geral do CIMED, que desta vez se encontrava na Rádio Jubilar, recordando a necessidade de apresentar o pré-aviso de greve em conformidade com o que está escrito no Código de Trabalho. Houve também o envio de uma cópia ao UGT, sempre informando a Central Sindical afeta, ao CIMED, informando da inação por parte do CIMED e reforçando a urgência da regularização do pré-aviso de greve. Então, do nosso lado, do Ministério do Trabalho e da Direção do Trabalho, há sempre uma boa-fé, intuito que as pessoas cumpram como deve ser e usem bem o Código de Trabalho. É uma motivação pedagógica. No dia 21 de outubro, dá entrada o novo pré-aviso de greve, corrigido pelo CIMED, mas a data de 24 continua. Logo, o pré-aviso que está plasmado no código tem que ter 7 dias úteis, a partir do dia 21, ultrapassa o dia 24. Este pré-aviso foi dirigido ao Ministro do Trabalho e da Solidariedade, que imediatamente baixa o documento para a Direção do Trabalho, porque a Direção do Trabalho tem incumbência de mediar os conflitos laborais, incluindo das greves. O pré-aviso foi submetido no dia 21, com o início de greve previsto para o dia 24 de outubro, o que dificultou a atuação do nosso Ministério no sentido de mediar o conflito e tomar as medidas necessárias para evitar o agravamento da situação, bem como a ocorrência da própria greve. É importante realçar que, quando o pré-aviso cumpre os requisitos, mesmo que não se chegue à greve, pode-se assinar um memorando entre as partes, pode haver entendimento. Os 7 dias são os dias úteis que tanto a Direção do Trabalho como as partes envolvidas, os sindicatos e a entidade patronal, podem chegar ao acordo e, daí, assinar o memorando. O que não acontece nesse momento, como o pré-aviso não cumpriu os requisitos, a nossa direção e o próprio Ministério não podem assinar o memorando, porque este pré-aviso não cumpre com os requisitos.
seria como assinamos uma coisa que começou com algo errado. Então, o que nós pedimos ao CIMED é que suspenda a greve, uma vez que já entrou, e faça um novo pedido de pré-aviso, cumprindo todos os procedimentos. Daí, se já está em acordo com o Ministério da Saúde, que nós possamos assinar o memorando. Se o problema é uma questão agora, por exemplo, é a questão da assinatura do memorando, o Ministério do Trabalho está disponível, não se pode meter um pré-aviso com a greve a decorrer, isso não pode. Mas é possível que regularizar a situação. Tanto é que nós tivemos uma semana a tentar que o CIMED regularizasse a situação junto do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho é a entidade reguladora fiel depositário. Foi solicitado aos representantes do CIMED que se pronunciassem de forma imediata sobre as medidas que deverão ser tomadas para regularizar a situação e garantir o cumprimento dos preceitos legais, evitando maiores prejuízos, mas o sindicato ignorou por completo as nossas notificações. Além disso, uma vez que se trata de exercício de um direito coletivo, não foram apresentados elementos comprovativos da deliberação válida da greve por maioria de 2/3 dos trabalhadores, conforme determina o artigo 422 do Código de Trabalho, comprometendo a legalidade do processo. Isso é o outro ponto que o CIMED não cumpriu e vem no Código de Trabalho. Uma greve tem que ser legitimada numa reunião geral com mais de 2/3 de trabalhadores e tem que apresentar à direção, a quem vai mediar, esses elementos comprovativos. Por outro lado, é relevante recordar que o setor da saúde, que se destina à satisfação das necessidades sociais impreteríveis, está sujeito à obrigação de prestação de serviços mínimos. E isso tinha que ser tratado numa reunião entre o CIMED e o Ministério da Saúde e a nossa mediação. E isso não aconteceu. Nós soubemos que o CIMED estava reunido com a entidade empregadora, mas sem a nossa presença, sem a mediação. Podíamos ter chegado lá. Os 3 pontos que nós dissemos que constituem pré-requisito para um pré-aviso de greve que está conforme a lei, são pontos ultrapassáveis na reformulação do pedido. E nós tivemos uma semana a correr atrás, tanto da Central Sindical como do sindicato, para efetuarem essa regularização. Mas ignoraram-nos por completo. Isso é claro. E o governo, como tal, não disse que a greve é ilegal por informações falsas. O governo trabalha com a direção de trabalho, em comunicação estreita. Nós temos elementos e disponibilizamos os anexos nos envios de comunicado. Tem o anexo 1, onde é que o pré-aviso é destinado. Temos anexo 2, a correção e no dia em que foi feita. Temos o anexo 3, que é a ata de uma reunião onde nós fomos, sem ser convidados, onde nós fomos informar as partes que havia uma situação de irregularidade com os pré-avisos. E nessa ata, todos os que lá estiveram presentes, incluindo a direção de trabalho, assinaram e reconhecem claramente a dizer que falta regularizar o pré-aviso. O pré-aviso não está conforme está o código, descrito no Código de Trabalho. Nós não entendemos o porquê do entendimento que o CIMED tem, ou quem aconselhou o CIMED. Tal é o ponto que nós falamos com a Central Sindical, para tentar entender se há um problema de assessoria, do aconselhamento, para sugerir ao CIMED arranjar uma outra pessoa, com competência jurídica, obviamente, se não confia, por exemplo, que nós estamos aqui para esclarecer, é nosso objetivo, nosso dever de informar sempre, com verdade, mas também na ata ficou claro que ambas as partes tomaram conhecimento que o pré-aviso não cumpria com os requisitos. E isso foi bem claro. Quando nós ouvimos a conferência de imprensa do CIMED a dizer que notificou o primeiro-ministro no dia 14 e que a partir daí a greve cumpre todos os requisitos, nós achamos estranhos, depois de todas as diligências que nós demos para regularizar a situação. Sempre tivemos boa fé, sempre agimos de uma forma pedagógica, porque nós sabemos que não é fácil interpretar o Código de Trabalho,
mesmo sendo sindicalistas. Nós, o Ministério do Trabalho, temos dado formação e vamos continuar a dar formação às partes interessadas, como que são o caso das organizações de trabalhadores, e no futuro provavelmente também vamos dar a comunicação social, porque nós percebemos que a comunicação social também desconhece muito do que está dentro do Código de Trabalho e tem que fazer cobertura sobre uma matéria de Código de Trabalho e muitas vezes podem ser induzidos em erro e passar informações que não correspondem à verdade. Uma vez que nosso objetivo e nosso dever é que haja paz social em São Tomé e Príncipe, para haver paz social é bom que toda a população de São Tomé esteja informada sobre o direito de trabalho, sobre o Código de Trabalho. Sobretudo nas relações laborais, é muito importante. E essa é a informação que nós queríamos passar, repor a verdade dos factos, para que as pessoas não fiquem confundidas com interpretações que nós, do nosso lado, não sabemos como é que eles chegam a essas interpretações, uma vez que nós trabalhamos o Código de Trabalho constantemente e este ano tivemos outras greves, da qual os sindicatos corrigiram. Como vocês devem saber, o Sindicato da Educação era para fazer a greve no dia 26, isso fez no dia 3 de março, porque nós informamos que o pré-aviso não cumpria os requisitos, eles corrigiram. Outras entidades, mesmo no setor privado, corrigiram e apresentaram elementos comprovativos daquilo que queriam fazer. Nós não entendemos como é que o CIMED, Sindicato dos Médicos, filiado na UGT, que é um sindicato já veterano, do Sr. Corsa Carlo, nós não entendemos porque é que insistem em fazer de uma forma contrária ao que está na lei. Mas ficamos tristes porque estamos aqui para mediar, para ajudar, para colaborar, para ter uma cooperação frutiva, para que todos saiam a ganhar e não a perder. E uma vez que as leis existem para regular as sociedades, nós somos o garante e defensor deste Código de Trabalho. Até que haja uma outra revisão, o que existe no Código de Trabalho é nossa obrigação defendê-lo. É nossa obrigação ajudar a interpretá-lo melhor, porque também não é fácil. Nós pedimos muitas vezes assistência técnica para dar formação ao nosso pessoal na Organização Internacional do Trabalho, porque o Código de Trabalho é uma matéria complexa, não é fácil, mas nós percebemos que as centrais sindicais devam ter esse papel junto dos seus associados, que é dar a conhecer, clarificar zonas complexas, zonas cinzentas, tornar isso mais claro. E o Ministério do Trabalho coopera sempre e vai ser sempre regulador e mediador, sempre. Está aqui disponível sempre, a qualquer momento, seja sábado, domingo, onde houver uma reunião que nós possamos mediar e explicar às pessoas, dentro do que está na lei, o que é que elas devem fazer, porque o que está na lei, é claro, protege, ajuda, mas tem que ter o amparo legal. Sem o amparo legal não é possível. E queremos que, de uma vez por todas, que não se confunda a sociedade santomense, que as coisas são politizadas. Neste Ministério, o trabalho é técnico. Por isso temos assistência técnica da Organização Internacional do Trabalho e de outros parceiros, por exemplo, como Portugal. Isso é muito importante. Posto isto, nós achamos, e vamos continuar a mediar, mas fomos muito bem claros que nós só assinamos memorando se cumprirem com os pré-requisitos que estão na lei, da qual é o nosso instrumento de trabalho. Isso é muito claro. Mas vamos continuar, sempre que houver reunião, marcamos a nossa presença, porque nós queremos acompanhar de perto, somos parte interessada, que haja um melhor entendimento do nosso Código de Trabalho.